Muito obrigado, excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, excelentíssimo Senhor Representante da República para a Madeira, excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa Regional, excelentíssimos Senhores e Senhoras Secretários Regionais, reverendíssimo Bispo da Diocese do Funchal, demais autoridades civis e militares aqui presentes, madeirenses e porto-santenses, e um cumprimento especial a todos os nossos imigrantes na diáspora. Foi neste dia, há 604 anos, um ano após a chegada ao Porto Santo, que os navegadores portugueses avistaram a Ilha da Madeira e aqui desembarcaram e remarcaram a Madeira no mundo conhecido. Este é o dia da Região Autónoma da Madeira, um dia para lembrar a madeirensidade, a sua cultura, as suas tradições, a sua história e as suas identidades. É também o dia em que se celebram as comunidades madeirenses. Desde os primórdios do povoamento das ilhas, que se sentia a necessidade de sair e procurar uma vida melhor. A insularidade, as dificuldades sentidas e os problemas vividos, como a fome e a miséria, impulsionaram milhares de madeirenses a procurar um mundo melhor, sem, contudo, esquecer as suas raízes. Como se costuma dizer, o madeirense está nos 4 cantos do mundo e onde quer que esteja é conhecido por ser trabalhador, uma pessoa com valor e honestidade. A resiliência, a força e a perseverança fizeram parte do DNA dos nossos antepassados e continuam a fazer parte das nossas gentes na atualidade. Se ao longo dos séculos a escravatura deu espaço à servidão e da colonia passou-se à autonomia, com a Constituição de 76 e com a criação do Poder Legislativo, também é verdade que 604 anos depois mantém-se um regime de submissão em muitas frentes. Por isso questionamos, afinal, que autonomia temos e que autonomia queremos? Recordo as palavras do cardeal Dom José Tolentino Mendonça, em 2020, e aqui cito: a comunidade não se reforça esquecendo as periferias, mas fazendo dela o motor da própria coesão. Infelizmente, em vários setores fomos esquecidos pelo Estado e pelos partidos do arco do poder, que, do outro lado do oceano, ditam as regras sem conhecer a verdadeira realidade de ser insular e as verdadeiras necessidades dos madeirenses. A verdade é que estamos cercados por uma imensidão de mar, mas dele não podemos usufruir na plenitude. Porquê? Porque falta-nos o prometido ferry para trazer maior competitividade e a possibilidade de transporte de carga e passageiros a preços mais acessíveis. Para quando a possibilidade desta ligação marítima com o continente, que abrirá portas ao mundo, ampliando as possibilidades de entrada e saída da região? Recordo que há 4 anos, em 2019, houve quem afirmasse que o ferry viria para a Madeira nem custasse 20 milhões de euros. Neste momento, não há ferry e a promessa da vinda do ferry por 20 milhões ficou por cumprir. O que temos é uma dívida astronómica, resultado de um despesismo sem responsabilidade. Uma dívida que nos coloca, a todos nós, devedores naturais. Isto é, cada madeirense, desde que nasce, já é devedor de mais de 22 mil euros. A região autónoma da Madeira, no primeiro trimestre de 2023, tinha uma dívida de 5.601 milhões de euros, um valor assustadoramente próximo à famosa dívida oculta da região autónoma da Madeira de 6 mil milhões de euros. Mais grave se torna quando cada madeirense, pelo facto de ser madeirense, já se torna herdeiro de uma dívida de mais de 22 mil euros e ainda tem que contar com a carga fiscal, com os baixos salários e, claro, suportar as várias despesas do seu cotidiano. Por isso, preocupa-nos as famílias que não conseguem honrar as suas prestações de crédito bancário ou de arrendamento devido à especulação de preços do mercado imobiliário atual. Como é possível que o salário médio mensal necessário para comprar casa na Madeira seja superior a 3.570 euros, quando temos um salário mínimo de 798 euros? Como é isto possível?
Lamentavelmente, não foi programada uma verdadeira política de habitação com vista à salvaguarda deste direito constitucional que prevê habitação para qualquer cidadão e para a sua família. Preocupa-nos as famílias que não conseguem garantir o pagamento das suas despesas diárias, como o supermercado, medicamentos, luz, gás, água, etc. O número de famílias que corresponde a 30,2% da população, ou seja, são mais de 75 mil pessoas que estão em situação de risco de pobreza e exclusão social na Madeira e no Porto Santo. E este número seria muito superior se não existissem transferências sociais do Estado. Isto é gravíssimo. A pobreza na Madeira existe, é um facto. Que modelo de desenvolvimento social e económico está a ser construído? Estes dados mostram-nos um modelo de desenvolvimento social falhado, com milhares de famílias abandonadas à sua sorte. É isto que os madeirenses sonham para as gerações vindouras? Preocupa-nos a situação que se vive no setor da saúde na nossa região. Utentes que aguardam 6, 7, 8, 10 ou mais anos por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia. Pessoas que perdem anos de vida e perdem qualidade de vida, aumentam a sua angústia e de toda a sua família. E aqui, permitam-me que conte uma breve história de situação. O Sr. Manuel, nome fictício, foi operado a um joelho há mais de 10 anos. Na altura, foi-lhe colocada uma prótese que, infelizmente, o corpo acabou por rejeitar. Regressou ao serviço de ortopedia do Hospital Tornélio Mendonça, tendo sido retirada a prótese, com a indicação de que voltaria a ser chamado. Passaram-se mais de 10 anos e nada. Hoje, o Sr. Manuel não consegue andar de forma autónoma e as dores são horríveis que não o deixam dormir. Associado a este quadro, surge o sofrimento psicológico por não poder ser útil e ajudar a sua família. Um sofrimento atroz que continua sem resposta. E agora pergunta-se, é esta a saúde que queremos para os madeirenses? Preocupa-nos a falta de resposta para a saúde mental. São autênticos invisíveis do sistema de saúde regional. O aumento de jovens com quadros de depressão e distúrbios é uma realidade. O aumento de dependências e de insegurança é uma constante. E a depressão dos idosos que ninguém fala. Uma dupla invisibilidade, calada como mais um comprimido. Uma saúde mental cada vez mais dopada, tal como os seus utentes. Urge por tudo isto um investimento sério no combate aos problemas estruturais que afetam os madeirenses e porto-santenses. Por isso, deve o Governo Regional investir na redução da despesa pública e na diminuição da própria estrutura governativa que onera os cofres da região para saciar apetites de políticos gourmet. E falando de apetites políticos, porque não se avançou com a reforma do sistema político, diga-se atrasada deliberadamente, tal como foi prometido em 2015, com ênfase, por exemplo, para a limitação de mandatos do Presidente do Governo Regional, medida defendida pelo atual Presidente do Governo Regional. Por que não se avançou? E assim não precisaria o Presidente do Governo Regional avisar de véspera para quando seria a sua saída. Outra questão, porque não se desonera as famílias com redução de impostos e reais apoios à natalidade, como creches e jardins de infância gratuitos, ao invés de injetar milhões e milhões de euros em investimentos para elites. Porque não ajudar as famílias e empresas com a dinamização de portos marítimos globalmente mais competitivos, permitindo reduzir os custos associados à insularidade. Porque não se cria uma verdadeira política de incentivos no setor primário, com um valor justo pago aos produtores, tanto este setor apelativo para uma nova geração de agricultores. Recordo que a média de idade dos nossos agricultores anda na casa dos 60 anos. Infelizmente, e o povo sabe-o bem, a dureza da vida de milhares de famílias contrasta com a opulência, com a grandiosidade e com os luxos corteses internacionalizados da governação regional. A verdade é que temos 47 anos de autonomia. Uma autonomia amordaçada, uma autonomia submissa, uma autonomia sinuosa. O caminho é longo, mas acreditamos que na humildade, no estoicismo e na valentia está a semente da vitória.
A verdade é que 7 anos de luta trouxeram aos madeirenses a conquista dos tempos máximos de resposta garantidos, um direito já publicado e brevemente a vigor, mas que foi uma bandeira dos Juntos pelo Povo. Foram anos de luta em várias frentes que trouxeram o complemento regional para idosos, uma necessidade emergencial para pensionistas com baixos recursos. A perseverança dos Juntos pelo Povo trouxe o aumento do rendimento aos bananicultores e aos produtores de cana-de-açúcar, valorizando e reconhecendo o seu trabalho. Outras lutas estão em marcha, não descansaremos. Cultivemos a esperança de uma visão governativa mais humanista. Na senda do trabalho, honremos os nossos antepassados, recriemos a história com respeito pela soberania nacional, mas sem esquecer que foi da coragem deste povo, da coragem de se insurgir e lutar pelos seus direitos, que se alcançou e que se alcançará teu bem-estar e glória. Viva a Madeira, viva os madeirenses, viva Portugal! Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.